debater os caminhos do exercício da profissão e como melhorar o desempenho dos jornalistas e da comunicação social em geral. A diversidade e a multiplicidade de órgãos de comunicação social e o acesso a uma informação diversificada são sinais de que o direito à liberdade de imprensa é exercido de facto em Angola, segundo alguns entendidos. Outros não concordam na totalidade. Será que a imprensa angolana é ou não um instrumento ao serviço do poder político? Ao cabo de quase 35 anos de independência, Angola possui apenas 2 diários ligados à mídia estatal. A imprensa privada resume-se a pouco mais de 6 semanários, sem grande penetração no mercado e sem rede de distribuição adequada, apesar de haver nos últimos dias algumas melhorias. As ondas de rádio são dominadas pela Rádio Nacional de Angola. Avancemos. O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, Siasta, Dom Gabriel Bilinga e arcebispo do Lubango, disse neste mês de abril que Angola vive uma situação de déficit de liberdade de imprensa. Se a isso se juntar, entre outros, o facto de Angola ter estado em 2008 na posição 158 num ranking que analisa a corrupção em 180 países, bem como a liberdade de imprensa, e em 2009 Angola ter passado para o lugar 162, os números falam por si. Para exemplificar a acusação de que não há liberdade de imprensa ou há déficit de liberdade de imprensa, o arcebispo Bilinga utilizou a palavra censura, imposta à comunicação social estatal, para não divulgar o caso das demolições das casas de populares no mês de março, na cidade do Lubango. A organização Repórteres Sem Fronteiras divulgou em 2009 um relatório sobre a liberdade de imprensa no mundo. Segundo esta organização, Angola ficou na posição 119, num ranking de 175 países. Em relação a 2008, Angola caiu 3 posições. Há 19 países africanos em situação pior que Angola. O país com maior liberdade de imprensa, segundo esta organização, é a Dinamarca. O pior é a Eritreia. Hoje, falemos de nós, angolanos. Liberdade de imprensa, avanços e recuos na Terceira República. Eis o tema, participe. Já estamos em debate informativo, aqui na Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, a 1º de maio de 2010, liberdade de imprensa, avanços e recuos, o tema que propusemos. Já estamos em debate informativo, aqui na Rádio Eclésia, emissora católica de Angola, a 1º de maio de 2010, liberdade de imprensa, avanços e recuos, o tema que propusemos debater hoje. Conosco estão os jornalistas Alexandre Solombe, bom dia, bem-vindo. Alexandre Neto. Bem-vindo. Muito obrigado. Está connosco o jornalista Teixeira Cândido, pelo Sindicato de Jornalistas Angolanos. Bom dia. Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes. Está connosco o jornalista Patrício Cambuandi. Peço desculpas. Bem-vindo. Ok, bom dia. E vem em representação do Angola. Para começar, Sra. Cambuandi, como é que olha para este panorama da mídia e para a questão específica que é a liberdade de imprensa? Muito bom dia mais uma vez, ouvintes, caros ouvintes da Rádio Eclésia. Se considerarmos os passos dados até aqui, é de reconhecer que há muitos avanços em termos de liberdade de imprensa. Os dados dizem por si. Se ontem tínhamos apenas um jornal de Angola, entanto um jornal público, hoje temos muito mais privados. Só isso é símbolo de que há avanços em termos de liberdade de imprensa. Muito obrigado pela sua introdução, de Teixeira Cândido. Como é que o Sindicato de Jornalistas avalia este panorama da mídia e, claro, a questão específica que hoje vamos abordar, que é a liberdade de imprensa? Bom dia mais uma vez, Manuel. E bom dia, ouvintes da Rádio Eclésia. Eu acho que a liberdade de imprensa não se resume, ou o conceito da liberdade de imprensa não se resume nesse simples exercício
da profissão pelos jornalistas, porque a liberdade de imprensa não é um património dos jornalistas apenas, é um património da sociedade. E como tal, acho que não devíamos analisar o simples avanço da liberdade da imprensa pelo facto de existir em Luanda, temos de sublinhar isso, em Luanda particularmente, muitos órgãos de comunicação social, porque a lei constitucional e a própria lei de imprensa diz que uma das garantias, ou dentro do conceito da liberdade da imprensa, temos de incluir o conceito de direito à informação. Nessa perspectiva, eu acho que aí há um déficit. Há um déficit porque nem todas as pessoas têm ainda direito a acesso ou não têm acesso à informação. Como tal, nessa perspectiva ainda não temos avanços, muitos que nos satisfaçam. Mas temos de convir, e isso é uma realidade, não precisamos sequer de recorrer a sofismas, temos de convir que desde 1965 até hoje temos mais do que uma rádio, temos mais do que um jornal, temos mais do que um canal de televisão, e nessa perspectiva podemos dizer que há avanços. Em termos o número de órgãos a aumentar. Exatamente, há o número de órgãos a aumentar, mas quero dizer que haja, de facto, para todos os cidadãos angolanos o direito à informação, obviamente, principalmente no interior. Obviamente que não. Um exemplo, estive no último mês no Quito, na cidade do Quito, e não havia um único jornal privado. No Quito, capital, onde há voos, acho que a TAG voa 2 vezes para o Quito, e não há sequer um único jornal privado à venda no Quito. Portanto, isso, para não falarmos de municípios mais recônditos da própria província do Bié. E isso não satisfaz, eventualmente, não satisfaz o sindicato, eventualmente não satisfará ao Estado, já que é um direito consagrado. E se é um direito consagrado que todo cidadão deve ter acesso à informação, deve ser informado, portanto, se essa informação não chega às pessoas, então aí há um déficit. E nessa perspectiva concordo com a análise do Dom Biling quando diz que há um déficit de informação nessa perspectiva. Alexandre Neto, a sua introdução, faz favor. Bem, tivemos grande evolução e, neste caso, eu continuo a manter a minha posição. A minha opinião, de uns anos atrás, segundo a qual, portanto, nós temos evoluído pouco. Há uma estratégia de criação de expectativas na sociedade. Isto passa depois por outros movimentos que o próprio Ministério faz, não é? De simulacros de aproximação a parceiros sociais, falo do sindicato, falo, enfim, outros que estão ligados à sociedade civil, mas sem que na prática sejam dados passos concretos que, enfim, façam criar diversidade no mercado, que até tem estado a marcar alguns passos, mas já esta contribuição específica ao nível da área da comunicação social. Muito bem, Sr. Patrício Pambandi. Quero reagir ao que disse Alexandre Neto. Sim, acho que nós não podemos ser muito egoístas em termos de nossas intenções. Por exemplo, eu não consigo conotar a existência desses rádios com um partido no poder. Vejamos que os jornais que hoje existem são de entidades privadas que não têm nada com o partido no poder. E por outro, a Constituição garante competitividade nos órgãos. Pressupõe que, se os órgãos existentes têm a sua linha editorial própria, concedem as suas delimitações em termos de âmbito da sua informação, há diversidade. Alexandre Neto falava particularmente na questão das rádios. Na questão das rádios, nós temos a Rádio Eclésia. É uma prova que, quer dizer, a Rádio Eclésia não tem a sua emissão em função da Rádio Nacional, nem do partido em poder, ou no poder. De forma que, quando se diz que não há diversidade,